sinônimo da empolgação, assim, ó. Os caras acelerando ele aqui. Assim. Virou um meme. A empolgação que ele não tem pra ser isso, ele é um excelente contabilista, contador. Ele sempre foi o cara do dinheiro. Então, eu me irrito um pouco. Nunca faturaram tanto, então, quanto com ele. Nunca. Não. Eu me irrito um pouco quando falam assim, se o Steve Jobs estivesse vivo. Gente. Então... Não, isso acontece. Né? Acontece. Ninguém tá tirando o mérito dele, né? Mas assim, também... Você perguntou por quê? Eu te respondo. Porque sempre teve esse visionário. Hoje, a Apple vai na inércia que o Steve Jobs criou. Você vê que não tem mais aquela... não tem uma quebra de paradigma. É muito difícil. Porém, ganha-se muito mais dinheiro agora do que... Exato. Porque eu acho que ele também... Ele levava a galera no limite de teste. Cara, quando você tinha o Steve Jobs primeiro que assim, a Apple nunca criou alguma coisa. Ela pegou várias coisas. Ela pegou e popularizou o iPhone, a tela sensível ao toque. Há quem indica que não. A Apple inventou o touch. Não inventou. Tinha antes. Eu tinha um HTC antes do iPhone que já era... O que você não tinha era... tela com... Você tem que ser... capacitiva é um tipo de... Então, assim, já existia... Tela touchscreen, né? Certo. Tela de toque. Só que existia tecnologias diferentes de toque. Em 2001, a Microsoft apresentou um tablet que era praticamente o iPad. Só que a interface não era legal. Tá. Você não tinha aquela sacada. Então, o que o Steve Jobs fez com a Apple não foi criar novidades, né, tecnológicas, mas sim pegar aquelas tecnologias e fazer um serviço, um produto que é atraente para o usuário, que é legal. Então, eles pegaram a tecnologia de sensibilidade ao toque, criaram um multitoque. Sim. E isso é um mérito da Apple. Movimento de gesto de pinça, sabe? Coisas que hoje todo smartphone usa, né? Então, foi mais... nesse sentido. E aí, quando o Tim Cook assume, ele pega aquilo que o Steve Jobs já tinha criado e ele começa a monetizar infinitamente. Na época eu estava até falando isso essa semana. Na época do Steve Jobs, quantos iPhones você tinha? Saiu o iPhone 4. Quantas opções você tem para comprar? Era só. Você tem o iPhone 4, acabou. Existia um preto. E tinha um branco também, que deu um problema desgraçado. E veio depois. Na pintura também daquele negócio. Você tinha 2 modelos. Quando você está na Apple do Tim Cook, você tem 4 iPhones para escolher. E aí você tem as variações de cor também. O Steve Jobs sempre falou, entrevistavam ele e falava, quando é que vai sair um iPad mini, um iPad menor? Ele falou, nunca vai ter um iPad, eu não quero, não acredito nisso, o iPad é um só, acabou. Ele morreu, o Tim Cook foi lá e fez o quê? Quantos iPads tem hoje, cara? Você entra no site pra comprar, tem 5, 6 modelos. O Steve Jobs tinha essa cabeça de que era o produto perfeito. Ele era loucão, né? Era do gênio dele isso. Ele tinha a visão dele e a visão dele era aquela. Falavam Ele preferia impor a visão dele a ganhar dinheiro. Tá. Quer dizer, e a galera a ganhar mais dinheiro. Ganhar mais, porque não é que não ganhava. Não, é que não ganhava. E ele tinha uma obsessão, inclusive, nas coisas, nas partes que não apareciam, de ter um design bonito também. Os primeiros Macs, ele rejeitava o produto porque os circuitos não estavam bem organizados por dentro. E os engenheiros falavam, ninguém vai abrir, ninguém vai ver. Era muito louco. Mas uma coisa também que o pessoal não leva em consideração é que existem épocas. O Jobs, ele era daquele jeito naquela época. Pode era um ser retrato que também, a coisa... Porque, exemplo, o Jobs, ele era sócio fundador, né, da Apple. Ele foi demitido da Apple. Que a doideira Apple isso. Quase faliu. Ele foi pra qual que é aquela outra empresa lá? Ele abriu a Pixar, né? Não, mas de computador também. Next. E aí ele... Enfim. Aí ele... Filme Piratas do Vale do Silício. Um clássico. Nunca passou no SBT, hein? Inédito. Aí acontece. Ele voltou pra Apple pra, vou pôr aspas, salvar a Apple, que estava prestes à falência, que tinha N produtos, um line-up super confuso. Ele voltou e naquela época ele tinha que fazer isso. Resolver o line-up. Não, para de vender esses produtos aqui. Vende só um desse. Um desse. Porque o cliente entrava na loja e ele não sabia o que escolher. Porque tinha muitas opções diferentes. Então a Apple, ela estava com uma situação muito complicada. Se você olhar para ela hoje, mas hoje ela tem esse monte de produto, mas ela está em outra situação. Ela não estava quebrando, ela estava quebrando. Aqui ela pode fazer isso, ela tem margem para isso. Pode no sentido de contabilidade, que eu tô falando. Então, ele falou mal da Stylus, que é Iaquinha. Ele vai apresentar no palco, falar quem quer uma Stylus? Mas nada garante que ele hoje em dia não aprovaria a Apple Pencil. Não com aqueles demais coisas que não aconteceriam. Aquele primeiro design da Apple Pencil